lembrando que nos comentários você pode deixar os seus pedidos de oração, porque nós temos uma equipe de intercessão maravilhosa nos Embaixadores da Presença. Essa equipe ora por você todos os dias, então você pode deixar os seus pedidos de oração nos comentários, tá bom? Dia 14, 15 e 16 de outubro nós temos a nossa conferência, a nossa primeira conferência de mulheres aqui em São Paulo, lá em São Roque, na Chácara da Presença. E eu vou, inclusive, comemorar o meu aniversário na nossa conferência de mulheres, tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu tenho de recado pra vocês. Acho que é isso. Tem mais algum recado? Se você quer se tornar um apoiador do nosso ministério, tem os selinhos aqui. Que mais, gente? Tem mais alguma coisa que eu tô esquecendo? Acho que não, né? Deixa eu colocar o tema aqui. 35. Gente, hoje se prepara, porque Deus vai falar com você de uma maneira poderosa. 35/184. Gente, deixa eu contar uma experiência que eu vivi ontem com vocês. Ó, ontem, todo mundo, quem tá aqui acompanhando sabe que na primeira sexta-feira do mês, a gente sempre tem a nossa vigília dos Embaixadores da Presença. E a nossa vigília foi das 10 da noite na sexta-feira até as 5 da manhã ontem. Das 10 da noite até as 5 da manhã, até as 5 e pouca, não foi até 4h45, 5 horas. Então, eu fui dormir, aí ainda fui tomar banho, ainda fui comer, porque, gente, eu fiz a vigília sem jantar. Quando eu acabei a vigília, eu tava assim, morta de fome. Aí eu fui jantar, ainda 6 horas da manhã eu fui jantar, gente. Eu fui tomar banho, fui jantar, e a hora que eu fui dormir, já eram 6h30 da manhã, mais ou menos. Então eu dormi pouco, eu dormi muito pouco ontem. Quando eu levantei, que eu resolvi umas coisas aqui em casa e tudo mais, o dia tava bem nublado aqui em São Paulo, bem nublado. E aí o Espírito Santo falou assim pra mim, coloca a sua roupa e vai correr. Coloca a sua roupa e vai correr. Eu falei, Senhor, eu não dormi nada. Eu aprendi que quando a gente não dorme bem, a gente não deve correr. Eu falei isso pro Espírito Santo, gente. Eu falei, Senhor, eu não tô nem um pouco afim de correr. Na verdade, se fosse pra correr, eu tô afim de correr pra minha cama. Eu falei pra Deus, eu tô afim de correr pra minha cama. E o Espírito Santo falou assim pra mim, não, filho, você vai correr. Coloca a sua roupa e vai correr. Aí eu, como eu já falei pra vocês algumas vezes, né, eu aprendi com o meu relacionamento com Deus. Eu aprendi com a vida com Deus que é melhor você obedecer do que você sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Então eu peguei e falei, ok, pai, se o senhor tá mandando eu ir correr, vou correr. Coloquei a minha roupa e fui correr. Quando eu tava correndo, eu comecei a conversar com o Espírito Santo. E o Espírito Santo começou a falar assim pra mim, filha, sabe por que eu falei pra você vir correr? Porque hoje eu quero liberar algo novo na sua vida. Hoje eu quero falar com você sobre o movimento espiritual, sobre o movimento do céu. E aí eu falei, uau! Falei, Senhor, o movimento do céu, o movimento espiritual. O Espírito Santo falou assim, E aí o Espírito Santo começou a me conduzir e a me mostrar como na nossa vida, o tempo todo, o nosso corpo, ele está em movimento. E ali o Espírito Santo começou a me explicar, olha, para você correr, você está correndo. Você está em movimento. Para você andar, você está em movimento. Para você comer, você está fazendo movimento. Nem que seja um movimento com garfo, mas você está fazendo movimento. Para você falar, você está movimentando a sua boca, você está movimentando a sua língua. Para você tomar alguma coisa, para você tomar uma água, você está em movimento. Tudo o que você vai fazer, se você vai colocar um brinco, se você vai tomar banho, se você vai pentear o cabelo, se você vai passar uma maquiagem, o tempo todo você está em movimento. E aí o Espírito Santo falou assim pra mim, filha, até quando você vai dormir, o seu corpo permanece em movimento. E eu falei assim, mas Senhor, até quando eu vou dormir, o Senhor falou, até quando você vai dormir, você precisa primeiro caminhar até a cama. Você precisa fazer o movimento para se deitar. Você precisa fazer o movimento para se cobrir. E Deus falou assim para mim, e quando você dorme, o seu corpo continua trabalhando. Eu falei, como assim O seu coração continua batendo.
os seus pulmões continuam respirando, o seu pâncreas, o seu estômago, o sangue continua bombardeando no seu corpo, o seu cérebro continua funcionando enquanto você dorme. E eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Falei, nossa, é verdade, mesmo quando a gente dorme, o nosso corpo permanece em movimento, porque o nosso coração funciona, a nossa respiração, e glória a Deus por isso, né? Porque se a gente deitasse e o nosso corpo não ficasse mais em movimento, isso significa que a gente não iria levantar. Então, nosso corpo, nós somos feitos lá em 1 Tessalonicenses, nós sabemos que nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. E ali Deus começou a falar pra mim, o Espírito Santo começou a falar pra mim, vocês movimentam bastante o corpo de vocês. Vocês movimentam muito o corpo de vocês. Aí o Espírito Santo falou assim, filha, mas a minha pergunta pra você é o quanto você tem movimentado o seu espírito. O quanto você tem movimentado o seu espírito. Eu falei, uau. Falei, meu Deus, que pergunta é essa? O quanto que eu tenho movimentado o meu espírito. E aí, gente, tava frio ontem, tava muito frio. Eu saí pra correr, tava 18 graus. Só que quando eu voltei, já tinha caído pra quase 14. A temperatura caiu ontem muito rápido. E aí, eu não fui com muita roupa de frio, eu fui só com uma blusinha até aqui, mas não era quente. E aí, o Espírito Santo falou assim, eu vou ministrar o seu coração até com este frio. Sabe por que você não colocou uma roupa quente hoje? O Espírito Santo falou assim pra mim, porque eu não deixei. E o Senhor falou assim pra mim, filha, você tá vendo como tá frio o tempo? Eu falei, se estou vendo, pai. Tá muito frio. O Espírito Santo falou assim, isso no início da corrida ainda, tá? Aí o Espírito Santo falou assim, corre. Corre mais rápido. Se movimenta mais rápido. Se você correr rápido e você se movimentar rápido, quanto mais movimento você fizer, menos frio você vai ter. Aí eu falei, Senhor, o que que isso significa? Ele falou assim, assim acontece na vida espiritual de vocês. Muitas vezes vocês estão com frio, muitas vezes vocês estão parados espiritualmente. Toda vez que você que tá frio e você tá parado, você fica com ainda mais frio. Mas se tá frio e você começa a se movimentar, o frio começa a ir embora. Gente, eu sei que eu corri 7 quilômetros. Quando eu voltei pra casa, eu tava com um calor. Eu tava transpirando. E o Espírito Santo falava, você entendeu, filho? Você entendeu que quando você entra em movimento, o frio sai? E aí o Espírito Santo falou assim pra mim, tem muitas pessoas que estão no frio espiritual. Tem muitas pessoas que estão sofrendo, tem muitas pessoas que estão depressivas, tem muitas pessoas que estão solitárias, tem muitas pessoas que estão com ataque de pânico, tem muitas pessoas que estão famintas, tem muitas pessoas que não estão entrando no movimento do céu, que só sabe viver no movimento da terra, mas não sabe viver no movimento do céu. Eu falei, uau! O que é isso? Falei, meu Deus, eu preciso entrar no movimento do céu. Eu preciso entrar no movimento do céu. Eu falei, pai, me ensina então qual é o movimento do céu. Ei, deixa eu te falar. A maneira como agimos, presta atenção. A maneira como agimos e a maneira como nós reagimos mostra se nós estamos no movimento do céu ou no movimento da terra. A maneira como agimos e como reagimos nos mostra se nós estamos vivendo através do movimento do céu ou se nós estamos vivendo apenas no movimento da terra. Os nossos atos, as nossas reações, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso falar, tudo isso mostra se nós somos uma pessoa que estamos no movimento, na rotação terrena ou na rotação celestial. E então, o Espírito Santo me levou a Filipenses 4, versículos 8 e 9. Filipenses 4, versículo 8 e 9. E aí eu não entendi por que Deus estava me levando nesse versículo. Leia comigo. Filipenses 4, do 8 ao 9. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto,
tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. E o Deus da paz estará com vocês. Uau! Presta atenção. O que diz aqui? Finalmente, irmãos, tudo que for, primeira coisa, verdadeiro. Isso aqui nos lembra o quê? Lá de Efésios 6, do cinturão da verdade. Tudo que for verdadeiro, tudo que for de verdade. Aí tudo que for nobre. O que é algo nobre? Algo de qualidade. Algo que a nobreza vem da qualidade, vem da educação, vem do requinte, vem de você fazer as coisas com excelência. Tudo que é correto. O que é certo e acabou e ponto. O que é certo mesmo que ninguém faça, o que é errado mesmo que ninguém faça. Tudo que for puro, fala de pureza. Tudo que for puro, tudo que for amável, é o quê? É o amor. Tudo que for de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E aí o Espírito Santo falou assim pra mim, filha, sabe por que eu tô te levando em Filipenses 4, do 8 ao 9? Porque todo o movimento começa primeiro no pensamento. Presta atenção. Todo o movimento começa primeiro no pensamento. Presta atenção. Eu penso em tomar um chá. Eu posso pegar o chá e tomar. Eita. Caiu o chá no lugar errado. Eu lembrei que eu tinha esquecido a xícara no início da live. Eu parei e fui lá buscar a xícara. Por quê? Porque eu lembrei da xícara. Tudo o que você vai fazer, primeiro acontece aonde? No seu pensamento. Então, o nosso pensamento, ele é que determina os nossos sentimentos. E os nossos sentimentos é o que determinam as nossas ações. E as nossas ações determinam os nossos resultados. Portanto, para que eu entre no movimento ou do céu ou na terra, ou no movimento do céu ou no movimento da terra, eu primeiro preciso trabalhar o quê? O meu pensamento. O que eu tô pensando? O que eu tô pensando? São pensamentos de Deus ou são pensamentos terrenos? O que eu estou pensando são pensamentos de Deus ou são pensamentos terrenos? Lá em Isaías 55, se eu não me engano, fala que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Eu pergunto, aí você pode se perguntar assim pra mim, mas Patrícia, como que eu vou saber quais são os pensamentos de Deus? Ô, minha amada, meu amado, simples, tá aqui, ó. Todos os pensamentos de Deus estão aqui, na palavra. Olha isso aqui. Fora tudo que tá aqui na palavra, ainda tem aquilo que o Espírito Santo te revela. Ainda tem aquilo que o Espírito Santo te revela. Porém, sabe aquele ditado que diz assim, que mente vazia é a oficina do diabo? Mente vazia é a oficina do diabo. E deixa eu te contar uma coisa. Ontem, eu tava na ceia de oficiais da minha igreja e o Espírito Santo soprou uma frase assim no meu ouvido. O Espírito Santo falou assim, filha, ou você é guiada por mim, ou você é guiada por Satanás. Não existe meio termo. Presta atenção. Ou você é guiada por Deus, ou você é guiada pelo Lúcifer. Ou você é guiada por Deus, ou você é guiado por Satanás. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho. Então, se o seu pensamento não está em Deus, o seu pensamento está nas coisas do mundo. Se o seu pensamento não condiz com a palavra de Deus, o seu pensamento condiz com as coisas do mundo. Se o seu pensamento não agrada a Deus, os seus pensamentos agradam o inferno. Então, toda a palavra de Deus, os pensamentos de Deus estão aqui, ó. Ou nós somos guiados pela palavra, ou nós somos guiados pelo mundo.
A pergunta para mim e para você hoje é: os nossos pensamentos são pensamentos que agradam a Deus ou são pensamentos que agradam ao mundo? A nossa vida tem sido guiada por Deus ou a nossa vida tem sido guiada pelo mundo? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, o movimento espiritual começa com você entender que a sua mente precisa ser uma mente conduzida pelo Espírito Santo. E é por isso que a Bíblia nos ensina lá em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este século, mas sejam renovados pela transformação da vossa mente. Sejam transformados pela renovação da vossa mente. Nós precisamos ter uma mente renovada. Renovada pelo quê, Patrícia? Renovada pela palavra de Deus. Toda vez que eu leio a Bíblia, a minha mente vai sendo limpa. Toda vez que eu leio a palavra de Deus, a minha mente vai sendo transformada. O que renova a minha mente, o que transforma a minha mente é a palavra de Deus. O mundo não vai renovar a minha mente, o mundo vai contaminar a minha mente. O mundo não vai me ajudar a andar no movimento do céu, o mundo vai me ajudar a andar no movimento da terra. Por isso que eu preciso ter o quê? Uma vida na palavra. Por isso que eu preciso ter uma vida de obediência. Por isso que eu preciso ter uma vida com atitudes que agradam ao céu. Mas isso só é possível se a minha mente estiver no céu. Se a minha mente estiver na palavra de Deus. Sabe, gente, esses dias eu vivi algumas lembranças muito fortes do meu passado, né? Esses dias o passado resolveu bater na minha porta. Várias vezes, mas várias vezes. E foram tempos difíceis. Hoje eu falo rindo, né? Porque já passou. Foram tempos desafiadores. E um dia eu cheguei para Deus e falei assim: Senhor, me ajuda a me libertar do meu passado. Me ajuda a me esquecer do passado. E eu falei assim: Senhor, em nome de Jesus, eu preciso de uma mente focada no presente. Eu preciso de uma mente focada no Senhor. Eu orei, eu clamei a Deus por isso. Eu falei: Pai, eu não quero estar pensando no meu passado como eu estou pensando. Eu quero estar pensando no futuro. Eu quero estar pensando no presente. Eu quero estar pensando na vida eterna. Eu quero estar pensando nas coisas que agradam ao Senhor. E a tua palavra diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eis que prossigo para o alvo, que é Cristo. A tua palavra diz: esqueçam o que passou. Eis que estou fazendo uma coisa nova. Será que você não percebe? Isaías 43:18. E ali eu orei, eu clamei, pedi a Deus. E aí Deus falou assim pra mim: filha, você só pensa no passado porque a sua mente, porque o seu foco está no passado. Você quer se libertar do passado? Foca no presente. Pensa no presente. Pensa na palavra. Pensa em mim, porque eu não sou só o seu passado, eu sou o seu presente. Eu falei: uau. O Espírito Santo falou assim pra mim: você quer se libertar do passado? Começa a pensar no seu presente. E começa a idealizar o seu futuro. E aí eu comecei, gente. Todas as vezes que o meu passado vinha na minha mente, eu repreendia. E falava: espírito maligno do passado, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu penso no meu futuro, eu penso no meu presente, eu penso no Senhor. Eleva os meus olhos para o alto, porque de lá vem o meu socorro. Eu orei e falei: Senhor Jesus, leva os meus pensamentos cativos ao Senhor. Eu quero levar os meus pensamentos cativos ao Senhor. Os seus pensamentos estão cativos ao mundo ou os seus pensamentos estão cativos a Deus? Você não vai ter um movimento espiritual se o seu pensamento não estiver no céu. Para o seu movimento ser espiritual, o seu pensamento precisa estar no céu. O seu pensamento precisa estar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é nobre, naquilo que é correto, naquilo que é puro, naquilo que é amável, naquilo que é de boa fama, naquilo que é de excelência, naquilo que é digno de louvor. Olha só. E aí, o Espírito Santo me levou também em Colossenses 3. Colossenses 3, do 8 ao 10. Colossenses 3, do 8 ao 10 diz assim: mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade,
maledicência e a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Uau! Como que eu vivo no movimento espiritual? Como que eu vivo no movimento do céu? Abrindo mão das coisas da carne. Renunciando às coisas da carne. Patrícia, o que são obras da carne? Tá bem claro aqui em Colossenses 3 e lá em Gálatas 5,16. A gente vai saber exatamente quais são as obras da carne. Quais são as obras da carne? Feitiçaria, luxúria, prostituição, lascívia, fofoca, mentira, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente, linguagem fútil, linguagem tola, mentiras, orgias. Tudo isso é o quê? Obras da carne, movimento da carne. Aqui está dizendo, abandone todas estas coisas. Eita Deus, presta atenção. Aqui não está dizendo assim, ó, abandone a mentira, mas permaneça traindo. Aqui não está dizendo assim, ó, abandone o roubo, mas continue julgando. Não está dizendo assim, ó, abandone a lascívia, mas permaneça sendo fofoqueiro. Não. Presta atenção. Está dizendo assim, ó, abandone todas, T-O-D-A-S, todas as coisas, all inglês. Aqui tá dizendo assim, abandonem todas estas coisas. Bom dia, Douglas, tudo bem, meu amado? Mas agora abandonem todas estas coisas. Eu quero que você pegue essa palavra no seu espírito hoje. A Bíblia, Deus falou para Josué, tomem cuidado para que vocês sigam toda a palavra, para vocês sigam todos os meus mandamentos. A Bíblia está dizendo assim, ó, agora abandonem a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, as drogas, as mentiras, as baladas, as bebedices, as orgias, a prostituição. Abandonem. Você sabe o que é abandonar? Abandonar é largar, abandonar é nunca mais olhar para trás, abandonar é tomar uma decisão, abandonar é olhar e dizer assim, eu não faço mais parte disso, eu não quero mais isso não agrada a Deus, e eu não vou viver mais uma vida que agrada a minha carne, eu vou viver uma vida que agrada ao Senhor. Isso é abandonar. Abandonem todas essas coisas. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Não adianta você dizer que você está em Cristo e continuar no pecado. Não adianta você dizer que está em Cristo e continuar no movimento do mundo. Continuar no movimento do inferno. Continuar no movimento que agrada a Satanás. Uma vez que nós aceitamos Jesus, nós precisamos abandonar as velhas práticas. Precisamos abandonar a prática do pecado. Abandonar é quebrar o vínculo, é isso mesmo, pastor Gene. Abandonar é quebrar o vínculo. É por isso que Satanás não queria que essa live acontecesse hoje, né? É por isso que Satanás não queria que essa live acontecesse hoje. Porque essa live é para dar um chacoalhão na gente. Essa live é para a gente acordar. Essa live é Deus dizendo assim, ei, ainda há tempo. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Busque a Deus enquanto se pode achar. Busque a Deus enquanto se pode achar. Não espere chegar o período do anticristo. Não espere chegar o período da tribulação, da grande tribulação, que vai ser muito mais difícil. Por que você vai deixar para amanhã o que você pode fazer hoje? Para que você vai deixar para amanhã aquilo que você pode mudar hoje? Se você pode hoje, faça hoje. Jesus pode voltar hoje.
Se você tem que se arrepender hoje, se arrependa hoje. Se você tem que pedir perdão hoje, peça perdão hoje. Se você tem que abandonar as práticas ruins, as práticas de Satanás, as práticas que agradam ao inferno, abandona hoje. Hoje. Não é amanhã, é hoje. Porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã você pode não estar nem aqui ouvindo essa live. O amanhã pode não existir. Então nós precisamos, hoje, nós precisamos ter a nossa vida transformada hoje. Lá em Filipenses 2, do 3 ao 5, Filipenses 2, do 3 ao 5 diz assim, tá? Nada façam por ambição. Nada façam por ambição egoísta. Por vaidade ou por vaidade. Mas humildemente considere os outros superiores a você mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma atitude de Cristo. Uau! E aqui, gente, Deus falou lindamente comigo ontem à noite, sabe? Que se tem uma característica que nós precisamos para estarmos no movimento do céu, na rota do céu, no movimento celestial, no movimento espiritual que agrada a Deus, chama-se humildade. Ei, a Bíblia diz assim, Jesus nos ensinou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A Bíblia diz que Deus, ele abate os orgulhosos, que ele resiste aos orgulhosos. Sem humildade, nós não veremos a face de Jesus. Presta muita atenção nisso. Sem humildade, nós não veremos a face de Jesus. Bem-aventurados os humildes de coração, porque eles verão a Deus. Sem humildade, nós não veremos a face do nosso Deus, do nosso Abba. Não veremos a face do nosso Abba. Portanto, nós precisamos abrir mão do orgulho, da prepotência. Precisamos abrir mão daquilo que não vem do Senhor. Precisamos abrir mão de toda a arrogância, de toda a prepotência, de todo o orgulho, de todo o egoísmo, de toda a soberba. A Bíblia diz, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere uns aos outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Gente, vamos lá. Esse versículo é um negócio, que é você dizer assim, Pai, eu preciso tanto do Senhor ainda. Eu preciso tanto de Ti, Pai. É Deus dizendo assim, ó, não faça nada por ambição, não faça nada por vaidade, o que já é um desafio. Aí ele fala assim, ó, mas sejam humildes. Humildes ao ponto de considerar o outro superior a você mesmo. Aí ele diz assim, ó, e cada um cuide não somente dos seus interesses, mas dos interesses do próximo. Gente, não fazer nada por ambição, não fazer nada por vaidade. Muito pelo contrário, fazer tudo com humildade, considerando mais uma humildade a ponto de considerar o outro superior a nós mesmos. E ainda se preocupar não apenas com os nossos interesses, mas também com os interesses dos outros. A gente vive num mundo hoje onde todo mundo só pensa em si mesmo, todo mundo só pensa no seu umbigo, todo mundo só pensa no que é bom pra si. Aí eu quero te perguntar essa manhã, você tem se preocupado com os interesses do seu próximo? Fala a verdade. Fala a verdade. Vamos ser verdadeiros, gente, aqui? Você tem se preocupado mesmo com o movimento, com os interesses dos outros? Você tem se preocupado com o bem-estar do seu próximo? Você liga pro seu vizinho e fala assim, olha, tô ligando pra saber se você tá precisando de alguma coisa? Tá tudo bem com você?
Você quando faz uma comida, você faz pensando na sua barriga e na barriga do próximo? Quando você paga o seu aluguel, você paga o seu aluguel pensando no aluguel do próximo? Vamos falar a verdade, gente? Vamos falar a verdade, né, Douglas? Vamos falar a verdade. Quando você coloca uma roupa no seu corpo, você pensa no seu irmão que tá na rua e tá passando frio? Gente, eu não sei vocês, tá? Mas quando eu faço comida na minha casa, eu não penso que se o porteiro tá com fome ou não. Não penso. Gente, a gente tem que falar a verdade. E é por isso que eu preciso falar assim pra Deus: Senhor, eu preciso de ti, Pai. Porque eu não quero ser um fariseu. Alguém que prega e não vive. Eu quero ser alguém que prega e vive o que prega. Porque é fácil pregar. O difícil mesmo é viver. É viver. Gente, hoje as pessoas elas estão desesperadas, cada uma correndo atrás do rabo, cada uma lutando para sobreviver, cada uma pensando nas suas contas, na sua comida, no seu aluguel, na sua vida. Quem que hoje se preocupa com o interesse do próximo? Mas a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Eita, Selminha. Adorei isso. Pregar até martelo prega. Eita, Deus. Então, gente, eu olho para a Bíblia e falo: Senhor, me ajuda, Pai. Tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia da minha alma. Tem misericórdia do meu ser. Tem misericórdia. Será que você liga para alguém para falar assim: ó, você tá precisando de uma ajuda? Você tá precisando de uma ajuda? Será que eu e você fazemos isso? Não, gente. Deus tá nos chacoalhando hoje, dizendo assim, ó: parem de ser egoístas. Para de olhar só pro seu próprio umbigo. Para de olhar só para aquilo que você precisa. Porque do seu lado tem alguém necessitando de 1 quilo de sal, né, Paulinha? Do seu lado tem alguém precisando de 1 quilo de sal. Às vezes você tá no mercado fazendo uma super compra e na sua frente tem alguém contando moedas para comprar 1 quilo de feijão. Tá? Às vezes você tá dentro do mercado com o seu carrinho lotado de compras e na sua frente do caixa ou atrás de você na fila, tem alguém que tá contando as moedinhas para comprar 1 quilo de feijão. Mas aí você enxerga? Enxerga não. Porque você tá tão preocupado com o seu carrinho. Você tá tão preocupado se você não tá esquecendo alguma coisa. Será que eu tô esquecendo alguma coisa? O almoço de domingo, aquela parmegiana de domingo, ai, socorro, será que eu tô esquecendo alguma coisa? Tá esquecendo de ser humano. Tá esquecendo de ser humano. Tá esquecendo de olhar pro lado. Tá esquecendo de olhar pro lado e ver que o seu vizinho, que o seu irmão tá precisando de algo e você não tá. A gente vive às vezes num mundo tão alucinado, num mundo tão distraído, sabe? A gente vive numa vida tão cegos. Ei, a gente precisa. O Douglas tá dizendo assim: eu enxergo sim, até deixo passar na minha frente. Enxerga pra deixar passar na frente, né, Douglas? Gente, nós precisamos muito de Deus. Nós precisamos muito de Deus. Será que você, quando vai fazer a sua compra do mês, você lembra se o seu vizinho tem compra? Será que quando você vai fazer a sua compra do mês, você lembra se a sua mãe, se o seu irmão
Tá precisando de alguma coisa? Isso é andar no movimento do céu. Deixa eu dizer uma coisa pra você, gente. Sabe o que toca o coração de Deus? O que toca o coração de Deus é a gente amar as pessoas. A Bíblia diz que nós seremos conhecidos como discípulos de Deus se a gente amar uns aos outros. Se amarmos, nós seremos conhecidos como discípulos de Deus se amarmos uns aos outros. Só que a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Não adianta você dizer que ama se você não cuida. Não adianta você dizer que ama se você não cuida. Amar é cuidado. Amar é cuidar. Amar é se preocupar. Amar é se interessar. Amar é ajudar. Amar é ter atitude. Amar, exatamente, Samia, é você colocar o seu coração na miséria do outro. Amar é você colocar o seu coração na miséria do outro. Então, gente, esse versículo de Filipenses 2, 3, de Filipenses 2, dos 3 ao 5, e é por isso que às vezes a gente é tão hipócrita. A gente é tão hipócrita que a gente fala os versículos de cor. Ah, quantas vezes? Quantas vezes a gente fala? Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a você mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Você fala, você prega, mas e viver você vive? Chega da gente só falar da palavra da boca para fora, né, gente? Vamos colocar a palavra no coração? Vamos praticar a palavra? Vamos viver a palavra de verdade? Porque chega de ser fariseu, chega de ser hipócrita, chega de falar daquilo que a gente não vive. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor derrame sobre nós entendimento, sabedoria e, acima de tudo, prática. É por isso que a sabedoria é a prática da palavra de Deus. Sabedoria é você praticar a palavra de Deus. Sabedoria é você praticar a palavra de Deus. Sabedoria não é você saber a palavra de Deus, não. Porque saber, todo mundo sabe. Saber e não fazer é mesmo que não saber. Não é pra gente ser cheio só de conhecimento. É pra gente ser cheio de atitude do céu. Porque tá escrito. Tá escrito. Sejam a atitude. Olha o que tá escrito. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Será que a minha atitude, a sua atitude está sendo a mesma atitude de Jesus Cristo? Será que a minha atitude, a sua atitude tem sido a mesma atitude de Jesus Cristo? Deixa eu dizer uma coisa. Ontem a gente falou bastante sobre plantar e colher, né? A gente falou muito sobre plantar e colher. A Bíblia diz, eu não sei exatamente qual o versículo, mas a Bíblia diz assim, que aquele que vê o grito do pobre e não socorre, quando gritar, também não será socorrido. Aquele que vê a necessidade do outro, o grito do outro, o desespero do outro, e não socorre o outro, quando você precisar de socorro, você também não vai ser socorrido. A Bíblia diz, com a medida que nós medirmos, nós seremos medidos. À medida com que julgarmos, nós seremos julgados. Então aí, e agora, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu quero encerrar essa live de hoje lá em Mateus 6, 24. Mateus 24 diz assim. Mateus 6, 24 diz assim. Presta atenção. Eita, Douglas, essa é pra nós, viu? Isso é pra nós, Douglas. Mateus 6, 24 diz assim. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Eita, Jesus! Qual tem sido o D?
o D mais importante da sua vida? Qual tem sido o D que tem sido prioridade na sua vida? É o D do dinheiro ou é o D de Deus, o Todo-Poderoso? É impossível você viver num movimento espiritual focando no dinheiro. Para que você viva no movimento espiritual, você precisa servir a Deus. E sabe por que nós somos tão egoístas, somos tão prepotentes, somos tão orgulhosos, somos tão soberbas? Porque muitas vezes servimos mais ao dinheiro do que a Deus. Porque nos preocupamos mais com as roupas de marca do que com ajudar ao nosso próximo. Porque nos preocupamos mais com a nossa reputação do que com a nossa essência. Hoje eu quero que você pare e você reflita. Reflita. Eu estou servindo ao dinheiro ou eu estou servindo a Deus? Quem tem sido o Senhor da sua vida? O Senhor da sua vida tem sido o Senhor dinheiro ou o Senhor da sua vida tem sido o Senhor Deus? Ninguém, a Bíblia deixa claro, presta atenção, ninguém pode servir a dois deuses. Ninguém pode servir a dois senhores. Pois odiará um e amará outro, pois se dedicará a um e desprezar outro. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. E é o servir ao dinheiro que nos deixa cada vez mais mesquinhos, que nos deixa cada vez mais orgulhosos, que nos afasta cada vez mais de Deus. Quanto mais ao dinheiro você servir, mais longe você vai estar de Deus. Quanto mais ao dinheiro você servir, mais distante você vai estar de Deus. Porque a Bíblia é clara. Ele diz assim, ó, não tem como. Não tem como você servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Não tem como. Ou você serve a um, ou você serve ao outro. E agora sim, agora eu vou encerrar dizendo para você o que está lá em Romanos 12:1. Romanos 12:1 diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam como sacrifício vivo, sendo santo e agradável a Deus. E este é um culto racional de vocês. Olha só, para viver no movimento espiritual, nós precisamos oferecer a nossa vida, o nosso corpo, como sacrifício vivo ao Senhor. Mas não é qualquer tipo de sacrifício. É um sacrifício santo e agradável a Deus. Presta atenção. Portanto, irmãos, olha o que Paulo nos ensina em Romanos 12:1. Portanto, meus irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E este é um culto racional. Não é porque alguém está te falando. Não é porque fizeram uma lavagem cerebral na sua cabeça. Não. Sabe o que é um culto racional? Um culto racional é quando você não é dirigido por homens, é quando você é dirigido pelo Espírito Santo. Um culto racional é quando você tem consciência que você precisa de Deus, que você necessita de Deus, que sem Ele, como a Selminha colocou aqui, sem Deus você não é nada. Sem Deus você não é ninguém, sem Deus você não consegue nada, sem Deus você não dá um passo, sem Deus você nem respira, meu amado. Sem Deus, nem ar para respirar você tem. Ponto, acabou. Você tá se achando orgulhoso, prepotente, que você é alguma coisa, que você faz alguma coisa, que você acontece, que você é o bambambam, que você é o máximo, mimimi. Se Deus quiser cessar o nosso ar hoje, Ele cessa. Acorda pra vida. Se Deus quiser falar assim, ó, a partir de hoje não respira mais. A gente não respira. A partir de hoje, ó, acabou. Cessou, não vai respirar mais. Deus, chega. Basta só uma ordem de Deus. E a gente, ó, ele não vai nem na esquina, gente.
Não vai nem... Eu me lembro muito de Ananias e Safira. Né? Basta uma ordem de Deus que a gente nem respira. Só estamos aqui por causa da misericórdia de Deus. Só estamos aqui por causa da misericórdia de Deus. Aqui está dizendo, ó, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável. Deus não aceita qualquer sacrifício. O sacrifício de Caim, Deus não aceitou. A oferta de Caim, Deus não aceitou. Deus não aceita sacrifício de qualquer jeito, sacrifício de tolo. Se você for ver na Bíblia, todas as vezes que Deus fala em sacrifício, Deus fala no melhor. Deus fala no melhor. Então aqui está dizendo, portanto, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável. E este é um culto racional. Isso quer dizer o quê? Olha bem para mim. Deus nos quer por inteiro. Deus não nos quer pela metade. Deus quer que a gente tenha consciência que sem Ele nós não somos nada. Deus quer que a gente abra a mão. A gente tem livre-arbítrio, a gente pode escolher. Deus quer que a gente abra a mão do nosso eu. Né, Douglas? Deus quer que você abra a mão do seu D de Douglas para viver o D de Deus. Deus quer que eu abra a mão da Patrícia, das vontades da Patrícia, para viver as vontades de Deus. Porque aqui mesmo em Romanos 12, mas no 2, diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Vale a pena nós nos entregarmos como sacrifício vivo, santo e agradável para fazer a vontade dele, não a nossa, porque a nossa vontade é falha. A nossa vontade é falha, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então presta atenção, Deus está nos chamando para vivermos no movimento espiritual, no movimento do céu. E como que você vive no movimento do céu, Patrícia? Fazendo aquilo que agrada a Deus, obedecendo a sua palavra, sendo dependente dele, sendo humilde, sendo grato, tendo as virtudes dele. É assim que nós vivemos no movimento do céu. O movimento do céu é para quem está disposto a ter o fruto do Espírito, para quem está disposto a ter as virtudes do Espírito, para quem está disposto a viver uma vida de amor, de alegria, de paz, de bondade, de benignidade, de mansidão, de fidelidade, de domínio próprio, de verdade. O movimento do céu é para aqueles que estão dispostos a abrir mão do seu eu para viver aquilo que Deus quer. Então, ei, como que você entra no movimento do céu? Através de humildade, através da obediência, através da leitura da palavra, através da oração, através do jejum. Deus está nos chamando para entrarmos no movimento do céu. Se a sua vida espiritual está fria, ou se a sua vida espiritual está morna, que ou está frio ou está morno, Deus está chamando a gente para ter uma vida viva. Uma vida que tem o fogo da glória de Deus. Não é pra gente ter uma vida morna, é pra gente ter uma vida no fogo da glória de Deus. Deus está nos chamando para ter um movimento no fogo da glória de Deus. E como que eu faço, Patrícia, para ter uma vida que é movimentada pelo Espírito, que é guiada pelo Espírito? Quando você lê a Bíblia. Quando você tem uma vida de oração, quando você tem uma vida de jejum, quando você tem uma vida de obediência, quando você tem uma vida de humildade, quando você tem uma vida onde você ama a Deus sobre todas as coisas, onde você ama o teu próximo como a ti mesmo. Como você sabe que se você está no movimento, como que você se movimenta espiritualmente? Tendo as virtudes do Espírito Santo. Para que você viva uma vida no movimento espiritual, quem tem que guiar a sua vida é o Espírito Santo. Não tem como você ter uma vida no movimento espiritual sendo guiado por você mesmo. Para que você tenha uma vida no movimento espiritual, a sua vida, primeira coisa, você precisa ser guiada, conduzida, direcionada pelo Espírito Santo de Deus. E não pela sua vontade. E não pela vontade da sua carne. Qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Qual foi a última vez que você orou?
Qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez que você obedeceu? Qual foi a última vez que você mostrou para Deus que você o ama? Porque a Bíblia diz assim, não adianta você dizer, eu amo a Deus. Tem gente que até canta, eu te agradeço, Deus, eu te amo, Deus. Aí Deus olha e fala assim, isso são só palavras. Ei, sabe como a Bíblia diz que nós amamos a Ele? Nós amamos a Deus quando nós obedecemos os seus mandamentos. 1 João 3,16. 1 João 3,16 diz que nós amamos a Deus quando nós obedecemos os seus mandamentos. Não adianta cantar sobre o amor. Não adianta falar do amor se você não obedece a Deus. Gente, cantar. O mundano canta. Cantar, o mundano canta. Falar de Deus, até Satanás fala. Crer em Deus, até Satanás crê, porque Satanás já morou no céu. Não adianta você dizer assim, não, Patrícia, eu sou de Deus, porque eu creio em Deus. Não, Patrícia, eu sou de Deus, porque eu falo de Deus. Não, Patrícia, eu amo a Deus. Eu até canto que eu amo a Deus. Te amo, Deus. Aí Deus olha de lá e fala assim, ama nada. Ama não. Ama só da boca pra fora. Por isso que a Bíblia diz, vocês dizem que me amam. Vocês dizem que me amam da boca pra fora. Porque o coração de vocês está longe. Porque não adianta cantar sobre Deus. Não adianta dizer que ama a Deus. Se você não obedece a Deus. É igual aquele marido. Vou dar um exemplo pra vocês, bem claro. E hoje eu tô... Hoje eu acordei no manto, gente. O Espírito Santo me acordou e disse, vem filha, vem que hoje é o dia. É igual aquele marido que diz que ama a esposa, mas vive traindo. Sem vergonha. Né? Sem vergonha. Diz que ama, mas trai. Diz que ama, mas maltrata. Diz que ama, mas não pede oportunidade de pisar na esposa. Isso é amor, gente? Isso não é amor, não. Isso é falta de vergonha na cara. Isso é hipocrisia. Nós precisamos parar de sermos hipócritas. Porque um marido que diz que ama a esposa e trai, ele não ama nem a ele mesmo. Porque se ele amasse a ele mesmo, ele não traía. É igual a gente. Dizer que ama a Deus. Dizer que louva a Deus. Ama o quê? Ama o quê? Se vive traindo, se vive mentindo, se vive bebendo, se vive fumando, se vive se prostituindo, se vive fazendo um monte de coisa que não agrada a Deus. Isso é amar? Amar é obedecer. Amar é cumprir aos mandamentos. Amar é cumprir os mandamentos. Aí você pode dizer assim pra mim, né? Ah, Patrícia, mas eu não traio a minha esposa. Parabéns. Ótimo. Você não trai a sua esposa. E a Deus? Porque tem gente que não trai a esposa, mas trai a Deus. Aí você pode falar assim, como assim, Patrícia, eu traio Deus? Você trai a Deus toda vez que você escolhe agradar Satanás. Sabe quando que nós somos infiéis com Deus? Quando nós agradamos a Satanás, quando nós agradamos a nossa carne. Nós somos infiéis a Deus. Nós somos... Pior do que trair a esposa é trair a Deus. Pior do que trair a esposa é trair a Deus. Então, meu povo, nós precisamos viver uma vida de verdade. Porque amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. Então, que a gente possa sair dessa live hoje determinados a ter uma vida no movimento do céu. Uma vida de obediência a Deus. Uma vida onde aquele versículo que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, seja verdade. Seja verdade. Amém? Glória a Deus. Vamos tirar um print, vamos orar e vamos encerrar em nome de Jesus. Vamos tirar um print? Aleluia, glória a Deus, meu Jesus amado. Ai, vou passar um louvor para vocês hoje, a bondade de Deus, Isaías Saad. A bondade de Deus, que você escute esse louvor, que você se arrependa dos seus pecados, eu e você,
Que a gente se arrependa dos nossos pecados, que a gente olhe para a bondade de Deus e que a gente busque obedecer a Deus sobre todas as coisas. Tem um outro louvor muito lindo também do Nani Azevedo. Como que é aquele louvor que diz assim: se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus. Como que é aquele louvor, gente? Bendito serei. Bendito serei. Escute, bendito serei do Nani Azevedo. A bondade de Deus do Isaías Saad e bendito serei do Nani Azevedo. Vamos orar? Pai, obrigada. Obrigada porque o Senhor veio como nunca veio antes. Obrigada por mais um dia na tua presença. Obrigada por ter nos acordado. Obrigada pelo teu amor. Obrigada por estarmos vivos. Obrigada por estarmos respirando. Obrigada porque o Senhor nos deu hoje, mais uma vez, a oportunidade de fazermos diferente. Obrigada porque o Senhor nos deu hoje a oportunidade de estarmos vivos e escolhermos vivermos no movimento do céu. Escolhermos viver uma vida de obediência, uma vida que agrada ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, vai na frente, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Pai, nos perdoa pelas nossas falhas, nos perdoa pelos nossos erros, nos perdoa pelas vezes que fomos egoístas, prepotentes, arrogantes, nos perdoa, Pai, pelas vezes que fomos tão mesquinhos, nos perdoa, Pai, pelas vezes que não nos preocupamos com o nosso próximo, nos perdoa, Pai, pelas vezes que traímos o Senhor, nos perdoa, Pai, pelas vezes que preferimos agradar a nossa carne e ao mundo do que nós nos preocupar, do que em agradar ao Senhor. Pai, nos perdoa. Nós precisamos do teu perdão. E a tua palavra diz, Pai, que se nós nos arrependermos, o Senhor é fiel para nos perdoar. Se o Senhor é fiel para nos perdoar. E nessa manhã, Pai, nós queremos que esse domingo seja um domingo de arrependimento. Nós clamamos, Pai, nós clamamos pelo teu perdão. Nós clamamos, Pai, que o Senhor venha nos perdoar do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Nos lava e nos perdoa, Pai, de todas as nossas falhas, de todos os nossos erros, Senhor. E nos ajuda, Pai, a vivermos não apenas no movimento da terra, não apenas no movimento do nosso corpo físico, mas que acima de tudo, Pai, a gente possa movimentar o nosso espírito. Que o nosso espírito seja movimentado através da obediência, através da humildade, através da gratidão, através do amor, da bondade, da alegria, da benignidade, da mansidão, do domínio próprio. Senhor, em nome de Jesus. Que o movimento espiritual da nossa vida seja conduzido pelo teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e movimenta a nossa vida. Vem, Espírito Santo, e endireita as nossas veredas. Vem, Espírito Santo, e nos coloca na rota certa, no caminho certo. Espírito Santo de Deus, estamos aqui, eis-nos aqui. Nós dizemos, eis-me aqui para ti, Espírito Santo. Para que o Senhor venha tirar tudo que não vem de ti. Para que o Senhor venha endireitar as nossas veredas. E para que o Senhor venha nos colocar na rota do céu. Na rota do céu. Espírito Santo de Deus, guia a nossa vida, governa a nossa vida, comanda a nossa vida. E que a gente venha fazer, Pai, aquilo que agrada ao Senhor. Que a gente venha obedecer ao Senhor. Que a gente venha viver uma vida, Pai. Que o Senhor possa olhar do céu e dizer, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Essa é a minha filha amada em quem eu me comprazo. É o que nós oramos, Pai, e te agradecemos. No nome de Jesus. Pai, que a nossa vida entre na rota do movimento espiritual, na rota correta. Que o nosso destino, porque o nosso destino é o céu, o nosso destino é a vida eterna. O nosso destino é morarmos com o Senhor para sempre, Pai, para sempre. Em nome de Jesus. Move as águas, Senhor, move as águas. Nos coloca no movimento certo, no fluxo certo. Nós queremos estar no fluxo do céu, no destino do céu, na rota correta, na rota do Espírito Santo. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus, aleluia. Esquentou, gente, esquentou. Aqui esquentou, aí deve ter esquentado também. Um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe. Um domingo extraordinário para você. E um domingo cheio do movimento do céu na sua vida. Que cada passo que você for dar, que cada atitude que você for fazer, que cada palavra que você for proferir, que cada pensamento que você for pensar, que cada sentimento você esteja atento. Opa, isso aqui é um movimento do céu ou isso aqui é um movimento da terra. Que a gente possa viver no movimento do céu. Em nome de Jesus. Que a gente possa ter uma vida que agrada ao Senhor. Em nome de Jesus. Salmos 37:4. Agrada-te do Senhor e Ele realizará os desejos do teu coração. Salmo 37:4. Agrada-te do Senhor
e Ele realizará os desejos do teu coração. Então que a gente possa sair daqui determinados a ter uma vida que agrada ao Senhor e não a nós mesmos. Tá bom? Beijo, obrigada Rachel, que você comprou um selinho, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, multiplique 1000 vezes mais na sua vida, tá bom? Tchau, tchau.